é saber identificar as intuições verdadeiras. Onde as pessoas já estão tendo dificuldade de conviver num espaço dito de convivência. Ele usaria a inteligência que tem para dizer assim, escuta pessoal, vamos conversar um pouquinho? Eu acho que é o bem mais escasso que temos hoje, é a verdade. Vocês precisam compreender que quem lê é o corpo. Olá, caminhantes! Estamos hoje no campus da URGS, nossa inestimável Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a conversa de hoje é muito especial. Ela vai ser com o professor Francisco Marshall, um grande historiador, conhecedor, uma das grandes mentes que temos no nosso cenário porto-alegrense. Vem comigo! Hoje a gente tem a grata surpresa e felicidade de estarmos aqui no campus do Vale, da URGS, com o professor Chico, que é diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, e que hoje vai compartilhar conosco um pouco da vida dele, um pouco das experiências dele e um pouco das percepções dele. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos receber com tanto carinho aqui, que é a sua casa de verdade. Seja bem-vindo, é um prazer, uma honra a sua presença. Professor, a gente gosta de explicar um pouco, de ambientar um pouco. E antes do professor, antes da URGS, antes da Grécia, antes de tudo isso existiu um menino. E esse menino, onde ele nasceu, como é que foi a infância dele, quais eram as primeiras percepções sobre isso que é a vida? Eu nasci e cresci em Porto Alegre. Por algumas ocasiões morei fora na minha trajetória acadêmica para fazer o doutorado e pós-doutorado, mas em minha vida, meu coração, meu mundo é aqui. E nasci em uma família de 5 irmãos que ocupavam uma área muito legal, muito grande, na Zenha, propriedade antiga, cheia de árvores. Então a minha infância era em cima das árvores. Eu era andando num pátio que era tipo uma chácara. E dali, claro, eu tirei um espírito lúdico de encontro e de vivência junto à natureza, fundamental na infância e fundamental para todas as felicidades, o encontro e a vida na natureza. E ali também tive um berço, especialmente da parte da família da minha mãe, que são de origem alemã, de muita sensibilidade com a cultura em geral, que me levou ao aprendizado de muitas artes e idiomas desde muito cedo, com amplo apoio familiar. Igualmente, meu pai era industrial, foi fabricante de motorhomes, né? Paulo Boeira Marshall produziu em escala industrial o primeiro motorhome da América Latina, na indústria Itapuã, e depois mais 550 motorhomes, que era a vanguarda desse tipo de tecnologia por muitos anos, desde os anos 70. Isso nos anos 70. Desde os anos 70 ele fabricava motorhome, né? E eu era um meninote, porque eu nasci em 66, eu vi isso tudo crescendo quando eu tinha 8, 9, 10 anos, né? E logo participei, comecei a trabalhar nessa empresa. Meu pai almejava que eu fosse seu sucessor, né? Meus irmãos participavam também, mas eles, enfim, notoriamente, né? E depois declaradamente. Você era assim, o filho mais velho? Do meio. Do meio. Então ali eu segui todos os ofícios, tudo que é possível numa fábrica de motorhome, que envolve tudo que puderes imaginar. Eu trabalhei na moldagem, na serralharia, no almoxarifado, na estofaria, fui office boy, por fim gerente. E quando eu tinha 15 anos, já era gerente de uma dessas empresas, né? Tinha uma vida econômica muito confortável, muito boa, e simultaneamente a formação cultural. E a Grécia não chega depois, ela chega junto, porque foi nesse momento que eu entrei na biblioteca do meu avô e peguei o exemplar da Odisseia, de Homero, entre muitos livros, mas esse foi o que mais me tocou. Ali eu vi uma imagem do mundo grego extraordinária, um conjunto de inteligências, um fundamento poderosíssimo, com o qual eu poderia compreender boa parte da nossa herança cultural, não apenas da tradição épica, mas de tudo que se reporta, aquela imagem do mundo que está ali. Isso eu tinha 14, 15 anos, foi a minha primeira grande leitura, mas eu era um ávido leitor à época. Tinha um estúdio afastado da casa, assim, onde tinha meu piano, minha biblioteca, né?
Já tocava piano na época também? Sim, eu tocava piano desde cedo, né? Desde menino. E, então, desde então, mesmo trabalhando na indústria, mesmo sem ter entrado no curso de História, estava indo no secundário, né? Era o meu ciclo de leituras. E na empresa do meu pai eu fui até o ponto em que as possibilidades acadêmicas, eu ingressei no curso de História, entrei com 17 anos aqui, e no início eu estava trabalhando e estudando, né? Mas chegou um ponto que se tornou incompatível e eu tive que abrir mão do destino empresarial para avançar na minha formação acadêmica. Isso é bastante interessante porque vivemos um momento da história onde aquelas pessoas que gostam de cultura, aquelas pessoas que são sensíveis, que em outras eras já foram muito preservadas, muito cultuadas, cuidadas pela sociedade, porque há algo muito especial que pode florescer ali, não tem esse mesmo valor. Hoje quando eu lhe conheci e soube que era professor, é tão bonito ver alguém que é porque deseja, porque assim sentiu este chamado. Mas como foi esse chamado numa família onde o pai imaginava que você ia ser o sucessor dele, numa indústria, e o menino dentro, mas não é isso, papai, é uma outra coisa que eu sinto aqui dentro. Como é que foi esse chamado? Não, mas assim, eu gostava de trabalhar na indústria, porque eu até hoje gosto de fazer coisas práticas, né? E na minha atividade, na trajetória acadêmica, o meu dom empresarial foi decisivo, porque boa parte da minha trajetória foi como arqueólogo internacional, organizando expedições internacionais. E cada expedição internacional é uma pequena empresa que tu montas, né? Com um desafio de logística, de diplomacia, de planejamento, de formação de recursos humanos, e depois de experiências internacionais, onde há fadiga, estresse, situações. É uma experiência empresarial intensificada, a curto prazo, sem perspectiva essa veia de lucro. do pai, então, te ajudou muito também. De certo modo, daquilo que eu ali adquiri como parte da minha formação. Então, eu nunca tive um conflito nisso, né? O que eu vi era falta de tempo mesmo, né? E como aqui eu comecei a ver oportunidades que eu nem imaginava, eu entrei no curso de História apenas para cumprir um dever. Acho que todo cidadão, toda cidadã deve conhecer a herança cultural, é um dever. E eu, à época, lia muito História, então eu não tinha noção do que eram as outras carreiras. Em Direito, talvez, como oratória, tivesse ficado muito rico no Direito. Eu não sabia o que era o Direito. Não sabia, não tinha noção disso, Direito. Ser advogado, tal, tinha uns tios advogados, não queria aquele destino também, não é? Estava entre a Arquitetura e a História. Sempre gostei de desenhar, sigo desenhando bem. Mas entrando aqui, uma professora chamada Aloy Voltaire Félix investiu no meu talento e me deu oportunidades. E chegou um momento que ela disse, olha, Chico, tu tens um caminho pela frente que será um caminho brilhante, desde que tu decidas por ele. E assim fiz. Naquela ocasião, eu larguei o meu emprego na empresa do meu pai, onde eu ganhava uma grana legal, e fui ganhar uma bolsa de estudante hoje. Digamos, hoje as bolsas são R$700. Eu ganhava à época o equivalente, como se fosse hoje, sei lá, uns R$10 mil por aí. É uma empresa, né? Uma indústria, né? É um Tinha ato carro, de coragem. Moto, vida boa, né? E que idade pagava era? festas Que amigos, idade? né? Nessa ocasião eu tinha 20 anos, 21 anos. Eu consegui perceber que havia uma senda, entende? Um caminho possível, que eu não havia percebido antes. Então, esse caminho foi o que eu trilhei. E nesse caminho foi, primeiramente, conquistar, dominar e fazer uso dos fundamentos. A língua grega, todos os idiomas possíveis, incluindo aí o latim, que tem que usar para manusear a cultura humanística. Falar 5 ou 6, porque o grego e o latim, por exemplo, tu não falas, né? Só excepcionalmente, numa situação muito exótica, porque é um aprendizado literário, né? A gente aprende a ler, traduzir, comentar o texto, né? A gente não aprende o grego antigo conversando. Mas, claro, a gente estuda fonética, padrões de pronúncia, né? Então, como eu te disse no outro momento, na Grécia eu tentei falar o grego, falei um pouco de grego lá, mas é muito diferente do grego que tem aqui, né? Mas nesse momento que eu acho daqueles momentos chaves que temos na vida, chaves, que é uma vida confortável financeiramente para uma aventura, uma jornada que você sabia como é que iniciava, aonde ela poderia ou não, era algo que a vida traria. Aonde veio essa coragem, essa confiança, esse desejo, porque tem que ser uma força muito, muito ardente
de querer algo? O que era que motivava esse historiador, esse professor? O que você estava buscando ou sentindo? Olha, quando nós amadurecemos, digamos, após os 40 anos de idade, a parte importante desse aprendizado, da maturidade, é saber identificar as intuições verdadeiras, as que têm algum poder. Então isso é algo que, se a pessoa não aprende a conhecer a si próprio, o mundo em que vive, e examiná-lo também com intuições, com sensibilidade, não apenas com planejamento, com cálculo, com conceitos, mas com algo que se percebe, né, como latente, como possível, né? Mas isso é quando a gente já está maduro. Quando está jovem é bem mais difícil. Mas temos a nosso favor os antecedentes, os ancestrais, o que veio antes de nós. Quantas pessoas realizaram trajetórias humanísticas, né? E que são hoje conhecidas e respeitadas pelo que legaram para a humanidade. Não é o meu caso, sou uma pessoa de efeito singelo, né? Mas antecedido por pessoas que fizeram sua trajetória no mundo do pensamento, da literatura, da arte, da cultura, e que são hoje o que mais importa do que a humanidade fez. O que mais importa, porque é o que nos constitui, que nos dá inteligência, nos dá estética, nos dá sensibilidade, nos dá linguagens, né? É o que foi feito na elaboração cultural, humanística da humanidade. E foi essa opção que eu fiz, né? E para mim não foi difícil, porque eu me sentia plenamente integrado a esse universo. E evidentemente eu saí da empresa, mas eu não perdi o apoio familiar, né? A família continuou me dando apoio ao longo de toda a minha trajetória até os dias de hoje, né? Embora hoje, claro, as coisas mudaram, mas claro que um apoio familiar ajuda muito nisso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa jornada de historiador, de professor, de tudo que você já fez na vida, trazendo para os dias de hoje, o que mais esquenta o coração do Francisco? Olha, assim, do ponto de vista do historiador, tá? Eu sou um intelectual orgânico, ou seja, eu vivo na cidade, eu conheço a minha cidade, eu conheço as linguagens, os locais, as pessoas, a memória, a história da minha cidade. E também seus problemas, seus desafios, suas possibilidades. Por outro lado, eu tenho a formação erudita, universal, muito ampla. E então, meu desafio sempre tem sido como tornar valioso, tornar útil esse patrimônio de conhecimento no mundo em que eu vivo. O mundo em que eu vivo, ele tem vários cenários de amnésia, de desdém pela memória, de falta da memória. E falta da memória é falta do conhecimento que nos dá poder para decidir e agir corretamente, com a melhor informação. Então, há também na sociedade em que vivemos muitos cenários de engano, de fraude. E não é apenas o fenômeno crítico hoje das fake news e da manipulação das informações que a extrema-direita faz criminosamente, à luz do dia. Não é apenas esse fenômeno que se tornou crítico em escala global. Não é isso, não é isso. Mas isso é muito grave, né? Mas são outras coisas. É preciso compreender melhor quem somos, o que pode ser uma cidade, o que pode ser a cultura, a civilização, a educação, a ciência. Então, o conhecimento que eu tenho não é para mim. Claro, já o compartilho com o professor, formo gerações de estudantes na URGS, né, onde atuo há 31 anos, formando muitas gerações, né, e depois encontro pelo mundo, desempenhando, brilhando, né. Além disso, é preciso achar um caminho para que esse conhecimento seja precioso no universo em que vivemos. Disseminar isso que tem dentro de você, essa cultura, então é o que mais te motiva hoje? É criar uma linguagem em que o conhecimento se torne imagem e essa imagem seja também valiosa para a sociedade. Para os jovens, para os velhos, para as mulheres, para os da periferia, para os negros, para os índios. Sociedade muito complexa, né? Não posso falar para o Chico Marshall. Eu tenho que falar para as pessoas que aonde pode chegar a minha emissão. Achei muito interessante porque eu passei um ciclo do meu movimento universitário em Porto Alegre. E na época eu não gostei de Porto Alegre. Fiquei, sabe, não foi bem recebido, ou não sei. E aí eu me afastei de Porto Alegre e agora meio que estou fazendo um caminho de volta e me reapaixonando por Porto Alegre. Mas como você disse, é importante conhecer o local que estamos e onde estamos e por que estamos. Nessa tua ótica do professor Marshall, o que é Porto Alegre, de verdade?
O espaço, a paisagem, que é o emaranhado urbanístico, cujo epicentro é o centro histórico, mas ao qual foram se agregando, na longa história da cidade, distritos por imigração, por colonização. Né? Então, na Zona Norte, os alemães, ao sul, Praia de Belas, havia fazendolas que aos poucos foram se urbanizando, e na virada do século XIX para o XX, novas levas de imigrantes, italianos prósperos vindos da serra, também japoneses, poloneses, eslavos, ocuparam o centro do território da cidade, conectando o norte com o sul. Abriu-se então o viaduto da Borges, o viaduto Otávio Rocha, que terminou de fazer essa soldagem de uma cidade, montou Porto Alegre. Então o epicentro é o centro histórico, onde há uma estrutura geométrica, um urbanismo antigo, quarteirões, quadras, os prédios mais importantes, incluindo-se ali o meu predileto, que é o Teatro São Pedro, outro meu predileto, que é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, o Marx, e um cenário ornamentado, prédios monumentais, um patrimônio escultórico, um pouco do caserio antigo que sobra na cidade, tem sido muito devastado, e o meu local predileto na cidade, que é o mercado público, onde eu vou semanalmente, às vezes 2 ou 3 vezes, e onde tem a vida da cidade também, um espelho das pessoas, os encontros, gosto muito de ir lá. E de caminhar pelo centro, não gosto de ir a shopping, gosto de ir ao centro. E esse é uma Porto Alegre. Agora, há outras Porto Alegres, a Porto Alegre que amadureceu como contracultura e vanguarda no Bonfim. Ali resta o Ocidente como uma espécie de um nó simbólico e ativo culturalmente. Gosto muito de ir no Ocidente, especialmente para ver o Sarau Elétrico da Cátia Summan, que ocorre terças-feiras à noite. Ele é um encontro com outra Porto Alegre, uma Porto Alegre que vem dos anos 70, 80, mas que não está morta. Olha a dica importante do professor. Repete, professor. Essa dica? Isso é... Essa é uma programação que eu amo, é o Sarau Elétrico, com a Cátia Summan, o professor Luiz Augusto Fischer e o Diego Grando, poeta. Cátia Summan é um ícone de Porto Alegre, um monumento da comunicação, do rádio, da cultura musical. Faz também a festa ali no Ocidente, Baila Comigo, a festa retrô, muito legal. E ali é um sarau, então as pessoas, em alguma temática, leem textos de livros, recebem convidados e um artista convidado faz a música. Então, essa semana, por exemplo, o autor recebido foi o Mauro Castro, Mauro Taxitramas Castro. É um cara que seria um bom entrevistado teu também. Motorista de táxi que desenvolveu um talento literário incrível, publicou já 7 livros, que ele faz tudo. Escreve, editora, publica, distribui. Livros muito legais de crônicas urbanas, um bom talento literário. A figura uma lenda urbana de Porto Alegre. Então, ele era o participante desse sarau. Terças-feiras à noite, não perca, é muito legal, às 8 da noite. Então, isso é algo que eu gosto muito. Também as feiras da José Bonifácio, tanto a Feira Verde no sábado, quanto o Brick no domingo. Eu sempre vejo Porto Alegre, não sendo porto-alegrense, mas como um rompedor de coisas duras do Brasil. Alguém que meio que não tenta enlatar Porto Alegre de um jeito, que Porto Alegre ela quer ser do jeito dela. E eu vejo muito da cultura, muito da música, uma celebração quando se está em Porto Alegre, quem não é daqui, porque parece que vem aqui, tem uma água diferente, bebe algo diferente. O senhor, como porto-alegrense e vivencia, sente isso, dessa diferença da nossa cidade? O porto-alegrense é muito narcisista, Então, tu falar isso aí para um porto-alegrense, ele deve se achar mesmo, Mas eu não sei, eu tenho uma visão um pouco mais crítica. Quando eu encontro alguém que vem de fora morar aqui, o que é comum na universidade, Estudantes e colegas vêm para cá, eu logo saio pedindo desculpas pela nossa cidade. Porque a gente é muito fechado, é muito hostil, muito clubber. Os grupos são fechados, aquele grupo de amigos tem a sua ordem de reciprocidade, um vai para lá, para cá, jantares, mas panelinha. Porto Alegre é bem fechada socialmente, já muitas pessoas se queixaram disso para mim. Da dificuldade de entrar assim no circuito social da cidade. Eu já vi lugares mais abertos, Porto Alegre, eu gosto muito do Nordeste. Nordeste é outra coisa, Você entra na cultura deles outra cordialidade. Nós não temos, nossa linguagem é dura. A gente herda muito desse estilo rústico da campanha. Mas vejo também lugares muito mais fechados, por exemplo, Caxias do Sul é um lugar muito mais fechado que Porto Alegre. Pode ser pior que Porto Alegre, sem dúvida. Pode ser pior que Porto Alegre. E vi também outros países, por exemplo, um país que eu sou absurdamente apaixonado é o Paraguai.
Mesmo, Um paísinho pequeno. Eu amo, sou cidadão paraguaio também lá, ganhei algumas honrarias lá por eles não entenderem como é que alguém amava tanto. Mas que legal. E eu com um pouco de vergonha, por sabendo da história, eu disse, cara, vocês não podem gostar de um brasileiro porque o que foi feito, e mesmo com o que foi feito, eles amam o Brasil de um jeito que eu não sabia nem entender. Era aquele assim, como é que a gente pode te ajudar a cada momento? Que em Porto Alegre, eu acho que há os nichos fechados, mas eu acho ela bastante receptiva para o estrangeiro, para quem não é então daqui. não preciso te pedir desculpas. Não, eu gosto de Porto Alegre, estou reapaixonado por Porto Alegre. Obviamente que quem me ajuda muito é o Guaíba, então. Eu acordo com o Guaíba e durmo com o Guaíba, ele me ajuda bastante a gostar de Porto Alegre. Alegre. É muito legal, né? A Zona Sul, né? É muito legal, a Vila Assunção, Ipanema, aquela parte, né? E agora há esse urbanismo que eu acho um pouco feio, porque tem muito concreto e pouca árvore, né? Tem muita negociata e pouco público ali, né? O que... Então, assim, eu acho que a Orla 1 e a Orla 3, embora sejam atrativos, é outro patrimônio, outra coisa. Podia ser muito melhor, podia ter muito mais verde, muito mais árvore, né? Bom, então isso, assim, tudo bem, não vamos desmanchar, não vamos criticar, né? Assim, de condenar. Mas tem uma parte do Guaíba que é mais bonita para o sul, e ali tem aquele ícone máximo, que é o Museu Iberê Camargo, né? Uma arquitetura de uma inteligência, projeto do Álvaro Siza, muito premiado, um prédio que fascina os estrangeiros, é um dos principais locais onde eu levo visitantes estrangeiros, porque vem aquilo assim, estarrecedor. Eu levo em 2. A qualidade, né? Ali no museu, e naquela outra arquitetura que tem ali pertinho também, que de noite fica vermelha. O gigante da Beira-Rio, o nosso bergamotão, ele fica bonito visto do Morro Santa Teresa, né? Nunca vi do Morro Santa Teresa. É lindo, porque ali tu vê aquela cor intensa, assim, né? E são cores temáticas que vão celebrar o mês da consciência LGBT, né? Os meses temáticos sempre mudam, então tem uma relação com a cidade muito rica, né? Eu achei bonito o dia que eles colocaram, inclusive de azul, homenageando o Grêmio. Sim, isso nossa, foi que coisa boa isso, que a gente não precisa granalizar tudo a todo momento, que é um pouco do problema do gaúcho. A gente quer, ou sou a favor ou sou contra o outro, é Inter ou é Grêmio, e não tem que torcer contra. Pá. Isso atrapalha muito o nosso Rio Grande do Sul. É uma antropologia, né? Chimanga e Maragato, há o resto da vida. lógica, né? De polarização, né? Que é ruim. Mas aproveitando sua grande sapiência sobre Grécia, o que Sócrates diria de Porto Alegre? Ora, Sócrates, sobre Atenas, em primeiro lugar, né? O Sócrates viveu lá amparado por uma família muito rica, que era a família de Platão. Ele era pobre, mas brilhante, um grande argumentador. Boa parte do que ele sabia aprendeu com uma mulher, Aspásia de Mileto. Ele reconhece isso, um diálogo, um teteto. E aquele círculo social era um círculo bastante isolado de Atenas, né? Porque era uma Atenas que crescia como democracia e com uma economia complexa, né? Envolvendo olivicultura, vitivinicultura, cerâmica, marinha mercante, uma modernização urbanística enorme, e um grupo achava que aquilo tudo ali estava mudando demais, né? E ele pertencia a esse grupo. Então ele tinha uma posição assim complexa dentro de uma cidade que era muito dinâmica, muito viva, muito rica, né? Esse era o Sócrates lá, né? E, claro, a gente não conhece o Sócrates diretamente, apenas pelo testemunho dos seus discípulos principais, que são Platão e Xenofonte. Conviveram, coexistiram e deixaram imagens de Sócrates. São diferentes uma do outro. Ainda bem que escreveram sobre. Mas assim, o Sócrates do Platão é diferente do Sócrates do Xenofonte. E aí o que a gente conclui? Qual que é o o Sócrates verdadeiro? real possivelmente não é nenhum dos dois, né? No meio. O Sócrates em Porto Alegre, Qual a versão que lhe agrada mais? ele teria que fazer algo necessário, que é argumentar sobre a cidade. Por isso... Porque assim, o Platão, que é o melhor Sócrates que a gente conhece é o Sócrates platônico, né? O Platão tentou ser dramaturgo e não conseguiu. Mas ele levou do teatro a tecnologia do diálogo, que é a dialética em Platão, para um argumento filosófico. E daí sobraram os diálogos de Platão, que é a maior obra filosófica do mundo antigo, reunida. Sobraram 27 diálogos que se passam na cidade, nos ambientes privados. Uma pessoa que não está interessada em filosofia lê como romance também, né? Claro, tem troca de ideias, tem discussões, mas tem o diálogo, tem a cooperação. Claro, um diálogo de elite, né? Altamente elitizado, mas é um diálogo que ocorre e examina questões importantes. Então, eu creio que Porto Alegre hoje ainda está carente, como quase todas as cidades do mundo,
né? É parte da fragmentação contemporânea, é parte da dissolução de uma forma de vida antiga, né? Estão carentes de locais de integração e diálogo. Nesse instituto que eu hoje dirijo, o ILEA, a principal finalidade é favorecer o diálogo. Não é apresentar papers dos especialistas de cada área, porque para isso eles têm os seus congressos, periódicos, tudo o que quiserem. Mas precisam, em algum lugar, encontrar um meio termo, um diálogo, uma linguagem comum com áreas diferentes. E Porto Alegre está pavorosamente esclerosada quanto ao diálogo. Esclerosada. Nós tivemos uma catástrofe ambiental extraordinária que atingiu a cidade, a gestão foi um pavor, a infraestrutura estava abandonada, foi negligenciada, houve crítica a isso. A crítica não teve efeito nenhum. Continua tão negligenciada hoje quanto estava 2 anos atrás, antes da enchente de maio de 2024. Tá? Continua igual. E mais, promove-se uma imagem publicitária de que há resiliência, innovation, sei lá quantas coisas que tu queira declarar publicitariamente e que não corresponde a fato algum. Ao mesmo tempo, é uma cidade que tem problemas sociais terríveis. Lá na zona onde está o estádio do time esse que tu falou há pouco aí, Zona Norte, o Maitá. Já experimentaste andar lá dentro? Eu fui uma vez só. Desolador, Horrível. absurdamente desolador. O grau de miséria, a poucos quilômetros do local onde a prefeitura e o governo do estado acabam de gastar 27 milhões de reais em um empreendimento privado com lucro privado. Em uma comunidade com um grau de miséria absurdo, carecendo de urbanismo elementar, Carecendo de do básico. fomento à inovação, digamos, onde tem catadoras de papel precisando de apoio para o planejamento e realização empresarial. Com um grau de inovação, porque é inovação social, mulher trabalhar e gerenciar um cenário desses. Né? Isso eu visitei lá, fui lá ver. Então, isso eu visitei 2 semanas atrás. Né? Eu fiquei, assim, ainda mais perplexo com a violência dessa cidade, que é capaz de ter esse narcisismo de achar que é bonito, está todo mundo lá se auto-representando como inovador social, startups, innovations, falar tudo em inglês, né? E criar uma máscara de identidade, Incomoda isso. que é uma assim. máscara de cegueira, de alienação e de violência. Porque essa mesma cidade, no mesmo ambiente, no caso, o Maitá está na orla, né? Ali eu passo o canal Navegantes, né? Que vai desaguar no Guaíba, vem o Rio Gravataí, por ali. Muitos acham que é o Guaíba, não, mas o Guaíba é só depois da usina do gasômetro. Eles são o delta do Jacuí e aquele chegado. Mas isso está conectado com o cais. Então, o que falta, o que um Sócrates faria na cidade? Né? Ele não ia pagar R$5.700 para entrar nesse evento que ocorreu ali no cais, na categoria executive. Ele iria achar um modo de polemizar com essa situação em que há uma absurda discrepância, uma absurda violência. Eu me neguei naquele tipo de evento. Eram 3 categorias. Atendi, pagava R$1.100, quase R$1.100. Atendi, não é participante, atendi. Né? Executive, o que eu chamo hoje o CEO de MEI, né? CEO de MEI. E depois o que tinha um dinheiro gordo da corporação, né? Para ter o benefício de fazer good networking, top networking, né? Então, esses caras pagavam. Mas eles pagavam nesse evento que ganhou 27.200.000. De incentivo. De incentivo, não, de dinheiro dado. Porque incentivo é tu pegar uma empresa e dizer assim, olha, que eu vou te investir tanto, como o BNDES faz, como o FINEP faz, como o BRDE faz. Outros órgãos fazem, né? Até banco privado faz. Investe aqui, tu capitaliza, mobiliza, leva a tua iniciativa adiante, depois devolve aqui. Né? Não. É dado. Fundo perdido. 27 milhões. Então, assim, o que um Sócrates faria aqui, mesmo sendo ele lá em Atenas um aristocrata, ele usaria a inteligência que tem para dizer assim, escuta, pessoal, vamos conversar um pouquinho? Vamos dialogar? Essa zona não é uma zona de bichos, de sub-humanos que merecem viver na miséria. Eles nasceram nessa condição, não optaram por essa condição. Então, como que a gente vai achar bonito? Agora vou levando para o tom da beleza, né? A gente vai lá ver esse cenário que cenograficamente é pavoroso. Não há como ver beleza nisso.
Depois vai em outro lugar onde há gente elegante. Alguns chamam a Sapatênis Fest. Gente bem vestida e tal. Que você olha no espelho, aparece na foto, publica, faz selfie e tal, com um padrão de beleza. Reconhecido com padrão de beleza. Há beleza nesse tipo de expressão, de imagem, quando nós temos um grau de degradação tal, resultado do abandono, e de uma assimetria, iniquidade. Então, a iniquidade inibe a beleza. A iniquidade inibe a beleza, porque as mulheres que trabalham lá, elas não gostariam de ser bonitas? Mas como vão ser trabalhando no lixo? Eu vejo muito dessa dicotomia na cidade, e não só na nossa cidade, em todos os lugares que eu já fui. Em todos os lugares que eu já fui. Eu vejo muito... algo que às vezes me deixa muito pensativo de como este povo que agora habita vai ser lembrado, se é que seremos lembrados no futuro. Eu acho que a imagem que a gente está deixando não é saborosa, e talvez os historiadores do futuro olhem para uma era que a gente acha brilhante, que fala em inteligência artificial, que fala em superproduções, que se fala em ir para Marte, e não se fala sobre parar de ter gente passando fome. É estranho para mim isso, bem estranho. Não nos faltam conhecimentos de economia e sociedade para equacionar e resolver essa situação da iniquidade, né? Que é diferente, muito diferente da diferença social, né? Ou da desigualdade social. A desigualdade social pode existir e pode ser um estimulante para o desenvolvimento, desde que todos tenham condições equilibradas na largada. Uhum. Não pode eu, herdeiro, bem-nascido, ter uma condição que me coloque 12 casas adiante no tabuleiro, quando ao meu lado está alguém que nasce e é mal nutrido, não tem escola, não tem estímulos culturais, e que poderes de autodesenvolvimento nós estamos dando para então entrar numa disputa social que pode levar à desigualdade, né? Pode levar à desigualdade. Mas se a desigualdade ela é inata, ela é estrutural e ela é celebrada, como é o nosso caso, então essa equação de resolver a iniquidade enfrenta um desafio muito maior, político, comportamental, ideológico, porque nós sabemos que com a riqueza hoje produzida na humanidade, era possível reduzir a jornada drasticamente, era possível mudar os padrões de consumo e reduzir a devastação econômica, era possível resgatar da miséria toda a população hoje miserável do planeta Terra, só com a riqueza gerada e mantendo graus de acumulação que mantém a economia viva, né? Isso é sabido, tem um economista, Amartya Sen, que esteve aqui dando conferências, né? Calculou isso tudo, né? Como criar formas de compensação, de equilíbrio, de renda complementar, né? Que gere isso. Mas há um limite, há uma amarra, há um freio. Há um freio. Esse freio é o freio do grande capital, que não aceita o padrão de negociação que essa mudança exigiria. Que prefere continuar devastando a natureza, que prefere realizando padrões de exploração do trabalho inaceitáveis, cresceram com a pejotização da economia, né? Com a uberização da economia. Isso tudo precisaria mais conversa, né? Estamos evoluindo? Então, eu acho como que a humanidade, como sociedade, eu creio que a humanidade não é um bloco coeso. Ela avança com diferentes regimes, diferentes níveis, muito complexos, né? Mesmo quanto à identidade histórica. Nós temos hoje, no ambiente que nós vivemos aqui em torno do Campos do Vale, o século 23, 2 séculos adiante, em conceitos, em pensamento, em metodologias, em mentes brilhantes, e nós temos o Paleolítico, de 50 mil anos atrás, em condições de vida da periferia de Porto Alegre, que são aqui perto, né? Então, assim, simultaneamente, nós temos muitos níveis no mesmo espaço, no mesmo ambiente, que se dirá, então, pensando a humanidade, os seus níveis culturais. Então, eu acho que sim, nós temos hoje poderes como nunca houve, há uma emancipação da autoria sem precedentes,
quando jovem, eu tinha o privilégio de ter uma câmera Super 8. Era caro comprar o filme Super 8. Ninguém tinha uma câmera Super 8 sonora. Era raro. Hoje todos são cineastas. Se quiserem, né? Porque com um celular 4K tu faz um filme, né? Spielberg fez um filme com celular 4K. Então, assim, isso tudo, ao mesmo tempo, o acesso às bibliotecas universais. Quando jovem, já que tu começou o programa lá, perguntando a formação, jovem e tal lá, para eu comprar um livro era um sufoco, né? Porque eram caríssimos os livros de arte. A encadernação, o papel, eram livros caríssimos, né? Havia uma livraria na Rua da Praia, Livraria Cosmos, especializada em livros de arte. Então eu ia lá para babar naqueles livros, né? E o livreiro, generosamente, deixava folhear, deixava ler, né? Para eu comprar minha primeira coleção de livros, eu tive que vender minha bicicleta, né? Para pavor do meu pai, que me viu presenteado aquela bicicleta, né? Mas consegui comprar os Gênios da Pintura e abria na minha mesa. Hoje, é possível chegar em imagens de ultra alta resolução do acervo do Louvre, do Metropolitan, do Hermitage, né? São Petersburgo. Então, há um hiperacesso ao patrimônio cultural e uma hiperinstrumentação da autoria. Veja se isso não é algo fantástico. Todos poderiam ser, a partir de hoje, cineastas, escritores, pelas facilidades que têm. Antigamente, máquina de escrever, né? O custo, a morosidade, tudo era mais moroso e caro. E hoje é tudo mais acessível. Então, nisso há um ganho. Misteriosamente, ele não resulta em... A palavra é essa, misteriosamente. Misteriosamente, não... tem fatores para compreender isso, mas ele não resulta num volume de criação compatível com os instrumentos que há. Ao contrário. Porque há uma fragmentação, né? A prótese induz a fragmentação e a individuação. Muito pouco a atuação cooperativa. Essa facilidade à informação não acaba desvalorizando a própria informação por ser muito fácil. Não tem que lutar, né? Porque é o que você vendia uma bicicleta para conseguir minha primeira coleção. Hoje não existe. Hoje você vai entrar no Google, está toda a tua coleção lá. Sim, muito melhor, né? Só que você não vai prestar atenção da maneira com que você fez aquela leitura daquela época, com aquela valorização daquilo que estava à tua frente. E assim, o recuo, não vou dizer colapso, tá? Mas o recuo do artefato livro e das suas práticas, que é a prática de leitura, também está por trás disso. Porque tu tens um livro, tu tens um artefato em mãos, tu tem que posicionar o teu corpo para isso. Tem que estar numa posição que tu não vai dormir, que tenha luz e que tu tenha concentração. Então tu começa aquela leitura, tendo o livro, e tu avança. O teu pensamento também avança, encontra uma outra forma de se elaborar como pensamentos, né? Então isso é muito diferente de eu estar lendo um artigo, um livro, num instrumento digital, no qual há a pulsão da mensagem, de ver um hipertexto, de atender uma chamada, que é onde o livro está hoje, né? Ele está nos meios digitais. Então, com isso, a gente perde, sem dúvida alguma, o principal poder do livro e da leitura, que são de formar uma mente capaz de se concentrar, de pensar, de ler. E daí se formar também como autor de si próprio, né? Não precisa ser autor de uma obra, mas autor de si próprio, né? E por isso eu digo aos meus alunos, minhas alunas, sempre, vocês precisam compreender que quem lê é o corpo. Não é a mente é uma abstração do corpo. Se o corpo não tiver um local, um cenário de leitura e um cronograma de leitura, não haverá a leitura. E se não houver a leitura, não haverá essa elaboração. Haverá para aqueles 10% que seguem persistindo numa formação avançada. O que eu conheço na URGS, estou conhecendo na minha vida social a vida inteira, mais ou menos 10%, um pouquinho menos talvez, né, em alguns ambientes, consegue organizar a sua leitura, compreender a si próprio, avançar. O restante flutua, flui, e logo esses recursos são subutilizados, né? O recurso que temos hoje para a autoria. É interessante esse raciocínio que o senhor está trazendo aqui. E o bom de conversas assim é a troca que há e a maneira de você se abrir de eu vou ouvir alguém. Hoje as pessoas já não querem mais ouvir. A pessoa o que ele fala, ninguém mais ouve primeiro, ouve.
esse é conversar, compartilhar. O senhor falou muito de alguns espaços que tem feito aqui de convivência, onde as pessoas já estão tendo dificuldade de conviver num espaço dito de convivência. Mas, tentando abusar do seu conhecimento da Grécia Antiga... Não, imagina, eu falo com prazer. Da Grécia Antiga se fala muito que a Grécia Antiga, que a Grécia é a base de toda a cultura ocidental. Qual foi a parte que a gente não ouviu direito? Assim, é que é uma natural sublevação das gerações que leva também a mutações, entre as quais se inclui também o esquecimento, o abandono, né? Então, os fundamentos estão lá e estão aqui. O fundamento é algo que está pronto para germinar. Ele não é antigo, ele é potente. E se ele é potente, ele pode ter sido gerado no mundo grego, mas ele pode se realizar em qualquer momento, como, por exemplo, aqui onde estamos. Esse cenário aqui no Campos do Vale imita um teatro grego. O teatro grego é a maior realização da história da arquitetura em acústica e visualidade, visibilidade. Tá? Teatro vem do verbo tel, quer dizer contemplar. Então é um lugar que tem uma arquibancada erguida, os bancos são assim com alturas reguladas, né? No teatro grego mais alto, maior o aclive que tem aqui, né? A inclinação. Isso, e também a acústica. Quem vai no teatro grego ouve aquilo, não é possível. Que milagre é esse? Foi feito. Tá? Do mundo antigo sobreviveram ruínas de 862 teatros. Então aquilo se tornou uma antena da cultura grega por todo o mundo, da Índia, o Egito, a Bretanha, a Gália, a Ibéria, tudo tinha teatro grego, né? Por quê? Porque era uma antena extraordinária de emissão da memória cultural. Então, a gente pergunta, por que a gente entra num teatro novo? Os teatros que inauguram na cidade aqui. Isso é possível ouvir a música amplificada pesadamente. É porque abandonaram a ciência acústica que foi adquirida. E assim como essa ciência acústica foi abandonada, outras ciências foram perdidas, né? E que seguem disponíveis. Para isso a gente estuda a história, não para ver o passado, mas para trazer dele sementes, germens, que podem florescer. Esse é o estudo da história, né? É trazer elementos que podem se recuperar. Então, veja, os gregos eram herdeiros de um passado multimilenar das civilizações orientais, aprenderam muitíssimo, né? Olhando para o mundo assírio, para a Mesopotâmia, para os fenícios, para o Egito, né? Aprenderam muito, se tornaram o que se tornaram olhando para esse mundo mediterrâneo, mas produziram algumas revoluções, a principal delas feitas por gente de vanguarda, em pouco número e muita ousadia. Filósofos e poetas. Entre poetas, poetisa também, Safo de Lesbos, por exemplo. Safo escreve em 632 a.C., antes de Tales de Mileto ter dito as primeiras palavras da história da filosofia, né? 40 anos depois de Safo. E Safo é uma outra atitude, é uma pessoa que vive num mundo com fraturas, com deslocamentos. Então a Grécia sofreu uma revolução. Essa revolução foi uma revolução de independência, de emancipação, de autoria. Quem estuda a cultura grega, como eu faço a vida inteira, é para conhecer ali como se constituiu essa autoria, essa independência, essa autonomia do indivíduo e da cidade. Na cidade, levou o regime da isonomia, que nós chamamos de democracia. Eles chamavam isonomia. Significa que há uma forma de criar igualdade, forma jurídica, por leis, por normas, por processos, de combater aquilo que há pouco referíamos, né? A iniquidade. É possível com recursos jurídicos equilibrar muito. Não precisa haver sempre violência, guerra civil, revolução. É possível planejar, compreender a sociedade, premiar os que carecem, tirar um pouco dos que têm demais, para que todos vivam melhor. O que tem demais não vai viver mal. Inclusive, vai manter o seu grau, ele vai viver melhor porque ele não vai precisar se gradear tanto, né? A harmonia oferece dons. Então, isso os gregos fizeram, com conceitos, com palavras, né? Então, isso, voltando à tua pergunta, né? É o tesouro da cultura grega. Nós vemos ali um laboratório da civilização e da formação cultural do indivíduo e da sua comunidade, né? Simultaneamente. Porque ao mesmo tempo em que forma a inteligência de quem vai se tornar médico, discípulos de Hipócrates, de quem vai estudar urbanismo, discípulos de Hipódamos, de quem vai estudar retórica, discípulos dos mestres sofistas, Protágoras, Sócrates, direito no caso, né? De quem vai seguir qualquer ramo do conhecimento,
encontrará como o primeiro a pensar o que tem que ser pensado e declarar o que tem que ser declarado, alguém que escreveu em grego. Né? E depois, junto com isso, o vigor de um pensador como Aristóteles, que transformava o mundo em uma narrativa compreensível, didática, em todos os campos do conhecimento, né? A botânica, a política, a arte, a zoologia, tudo que era possível, o Aristóteles examinava com um olhar arguto, taxônomo, né? Classificava, ordenava, e quando expunha era com absoluta clareza didática. Que pena, então, que as pessoas não leem Aristóteles, né? Porque lendo Aristóteles participa dessa fonte. Desses conhecimentos, que imaginamos, já que o Ocidente é baseado na Grécia, como água limpa. A água da fonte do Ocidente é a Grécia. Qual deveria ser imediatamente nós como sociedade atual? Parem tudo e façam isto que vocês... Só essa parte, a primeira que você diria, a primeira coisa que vocês esqueceram, que você fala muito em esquecimento. Bom, eu creio que aí não é nem... pode ser um pouco esquecimento, mas é também um desafio diante de algo incompleto, que é esse conceito que eu acabo de referir, isonomia. É um regime criado, inventado, desenhado juridicamente, né? Reagindo a um regime violento, que foi a tirania, que antecedeu a democracia na Grécia, né? E que tinha uma finalidade: desmontar a cidade antiga, remover os seus cacoetes e reconstruir essa cidade pensando elementos de coexistência e harmonia. Pensando, planejando, usando a inteligência para criar expedientes disso. Para misturar regiões assimétricas. Atenas fez isso. Bairros muito ricos foram misturados com bairros pobres, por via jurídica. Então, nós ouvimos falar da Ágora, da liderança, do Partenon, do Péricles, aquilo tudo, mas por trás de tudo houve uma engenharia social, de uma reforma urbanística, jurídica, política, misturando aquela cidade, para que todos defendessem a mesma Atenas. Agora, Porto Alegre Papeleiro não é Porto Alegre de quem paga 5 mil para ir não é Porto Alegre do circo de Guatemi. autoindulgência. Não, assim, o que faltou? O que falta aí? O conceito de isonomia. As pessoas usam essa palavra, por exemplo, para pleitear equiparação salarial. Então, olha para uma categoria que ganha mais e assim, eu quero isonomia. Significa que quero ganhar tanto quanto os juízes, por exemplo. Todo mundo quer, né? Do serviço público, né? Então, aí eu uso a isonomia. Não, isonomia é outra coisa. Porque isonomia foi o conceito mais elaborado a que chegou a filosofia, o conhecimento da cidade, que gerou um fato social, que é a polis. O que é isonomia, de verdade? A palavra junta dois étimos. Iso, que quer dizer equalizar, ou tornar igual, né? E nomos, que é uma convenção. Então, uma convenção que equaliza. Digamos, equalizar por meio de leis, de regras. Equalizar. Não significa aplanar, achatar, mas equalizar. Reduzir as discrepâncias, né? Reduzir as... desigualdades. As assimetrias absolutas, né? A iniquidade, especialmente. Né? Isso é isonomia. Agora, assim, só para termos uma ideia, isonomia foi o nome da Constituição que implantou o regime que nós chamamos de a democracia em 508 a.C. A palavra democracia, que significa soberania popular, foi usada pela primeira vez 80 anos depois. Então, os gregos chamavam seu regime não de democracia, mas de isonomia. Eles inventaram, mas o nome era outro. A democracia é muito importante, porque a soberania popular é o que move a democracia, né? Sem ela, há uma violência que se impõe. Então, contra a violência, só a soberania popular. Aí vem os problemas da democracia moderna, né? Que são diferentes. Eu acho tenho convicção que nós vivemos uma democracia que não há nada de democracia nela. É um factóide, é uma ilusão, soberania do povo. É muito complexo, porque tu vê, por exemplo, a manipulação demagógica. Já havia no mundo antigo, é claro, mas era direto, né? Então era mais fácil tu conhecer e eventualmente até expulsar da cidade
Hoje é o contrário, né? Com os meios eletrônicos, desde os anos 30, usados como ferramenta da política, né? Mass media, a ilusão da imagem, a ilusão digital e eletrônica, ela é protagônica na formação da consciência política, né? E por muito tempo ainda combateu, ou se ombreou, disputou espaço com a consciência de classe, de sindicatos, de formas organizadas da sociedade, né? Que foram formas de pressionar por uma mudança das condições sociais, por muito tempo, desde o século XIX até o início do século XX, e ao longo desse, por um pedaço, né? Mas no final do século XX isso foi perdido. E o que triunfou foi uma forma digital, eletrônica, midiática, de apresentar ao mundo. E nela a democracia perdeu ainda mais o seu sentido. Como lidar hoje com a verdade? Como buscar essa verdade, que eu acho que é o bem mais escasso que temos hoje, é a verdade. Tu sabe que existe método para a verdade, né? A verdade não será verdadeira quando imposta. Ela deve ser construída, desvelada. Voltando aos gregos, Platão expõe e defende, é parte central da sua obra, o conceito de aletheia, palavra grega para verdade. E aletheia é formada de duas palavras, que é o alfa privativo, como temos em anormal, em outras palavras, né? Aquele A quer dizer que não é aquilo que vem depois, né? E o alfa privativo ou negativo. E letes, quer dizer esquecimento. Então, a verdade para os gregos, sobretudo em Platão, quer dizer retirar do esquecimento. Significa que existe uma verdade que está lá. Existe um conhecimento que é objetivo e que é possível. E, portanto, ele pode ser deduzido, ele pode ser argumentado. Esse é o elemento fundamental. Chegaremos a um grau da verdade examinando as evidências, as teorias que examinam as evidências, colocando em confronto por meio do diálogo. Aí chegamos a uma realidade do conhecimento que pode ser chamada de verdade. Então não há uma absoluta interdição de chegar à verdade pelo subjetivismo, pelo relativismo, né? Pela diferença de opinião. A opinião é um modo de constituir os termos de um diálogo. Com a opinião se pode dialogar. Se dialogar com a opinião para chegar ao conhecimento. E o conhecimento é um grau superior da opinião. Mas a gente começa com a opinião. Começa com a opinião. Pois é, eu acho que a Terra é redonda. Ele disse, mas tu acha que a Terra é redonda, mas como é que as antenas dos satélites, né, captam a mensagem que está na tua maquininha, de bolsa e tal? Pois não tinha pensado nisso. Pois é, mas quem foi que te disse que a Terra é redonda? Fulano e tal. Tá bom, como é que foi? Então, é possível um argumento disso, né? Vamos lembrar que 11% da população brasileira, identificados já em pesquisa, né, acreditam que a Terra é plana. E que esse fato absurdo foi propagado como também uma forma de identidade. Não, Terra, os globalistas, como se chamam, né? Que acreditam que a Terra é circular. Isso aí é toda uma conspiração. Então, assim, claro que é possível elaborar isso, né? Mas não é possível tu dizer para o cara assim, não, então tá, deixa assim, tu acha que a Terra é plana, porque esse cara que acha que a Terra é plana vai tomar decisões numa sociedade democrática que vão ser nocivas para ti. Ele vai agir mal numa sociedade onde ele também terá papéis, né? Então não posso deixar o terraplanista assim, não, tá, tu é tu, eu sou eu. Não, há um problema que pode ficar ali aumentando. E essa dificuldade que temos hoje, porque o acesso à informação é tão grande que todo mundo começou a ser especialista em todo o que é assunto. Bom. Para alguém que é professor universitário deve ser horrível, porque eu tenho certeza que alguém senta e quer explicar a Grécia para ti muito mais que aquilo, e ele vai dizer, não, mas tem um vídeo aqui que diz que é isso. E esse acesso absurdo a informações toscas, pequenas, há muito palco para quem não tem nada para falar. Mas esse que ninguém tem nada para falar está competindo com alguém que deveria ser muito ouvido e não é. E aí o número de tempo que cada um tem para entender sobre Platão é 3 minutos. Isso, né? Eu particularmente não posso me queixar, né? Creio que sou mais ouvido do que merecia até. Mas eu vejo nas redes sociais
onde muitas vezes emitimos opiniões e algumas polemizam. E eu, historiador consagrado, com 2 pós-doutorados, com trajetória internacional, né? Não preciso nem publicar o meu currículo mais, há muito tempo, né? Tenho que ouvir de algumas pessoas dizer, por que não vai estudar história? É porque eu estou apresentando visões da história, que um analfabeto da história não tem, e ele coloca no lugar disso uma máscara de história, que pode ser suficiente para ele. Mas eu já ouvi isso muitas vezes. Mas isso nesse ambiente aí, nessa selva digital, que são as redes sociais, né? Não é o que predomina no ambiente aqui da universidade, de modo algum. Mesmo na sociedade, né? Na cidade de Porto Alegre, né? Onde as pessoas me conhecem, me convidam para muitas atividades, né? Conferências, encontros, entrevistas e tal. Por quê? Porque querem realmente conhecer melhor, ouvir melhor sobre o pouco que eu tenho a oferecer, que é esse conhecimento humanístico, né? Principalmente grego. Então eu não vejo, eu sinto o contrário disso, acho que eu sou mais ouvido do que merecia. Mas nas redes sociais tem isso que tu falaste agora, né? Todo mundo é especialista em Grécia. Eu acho que deveria se criar uma nova rede. Eu acho que até é idiota a minha ideia de pensar uma nova rede, já tem rede demais. Mas algo que fosse realmente a pessoa que vai falar sobre tal coisa aqui sabe de tal coisa. Que a pessoa possa beber água limpa. Algo assim. Aqui assim, ó, tá aprovado, é de verdade, isso aqui é. Não é porque a gente acha, assim, tá? Algo assim como, por exemplo, uma universidade. Que hoje tá. É uma universidade, né? É interessante até porque na caminhada para cá, de tudo, me trouxe uma tristeza de ver o sucateamento que está passando, um lugar que deveria ser o mais valorizado de todos. É triste isso, porque a percepção muito clara não estamos cuidando disso que é valioso, né? Ok, são prédios, só jovens que estão... Não! O que há de melhor que pode levar... O futuro está aqui. É daqui que vai acontecer algo que pode ser sublime, que pode fazer a nossa sociedade evoluir. E aonde está isso, a gente está sujando, não está cuidando do lugar que deveria ser o mais valioso. Olha, vou te dizer assim, eu sou professor da URGS há 31 anos, mas já era acadêmico desde os anos 80, né? Então, eu vi muitos ciclos da vida no campus. E todos eles têm um tipo de prosperidade, exceto os 4 anos anteriores da gestão atual, onde realmente houve uma degradação absurda da vida acadêmica e dos espaços acadêmicos, de tudo. Foi o reitor anterior, que foi uma espécie de interventor. Então, ali houve um momento crítico na história da universidade, muito crítico. E logo há uma autoria institucional de uma crise vivida. Então, os órgãos perderam financiamento, projetos de pesquisa perderam continuidade, né? No plano federal também houve agressões que levaram à descontinuidade de projetos importantíssimos que mantinham laboratórios funcionando, programas de bolsas, publicações. Houve um recuo muito forte do financiamento científico no Brasil, tá? Nos 4 anos do regime anterior, do governo anterior. Então, mas fora isso, há diferentes formas de realizar o avanço da universidade, sempre com dificuldades, porque a universidade é pública, né? Então, depende do orçamento público. Se a nação está enfrentando uma crise, nós também enfrentaremos essa crise. Mas a gente enfrenta com outras armas, entre as quais ideias, soluções, alternativas, projetos complementares, relações com a sociedade. Hoje a universidade vive um ciclo de crescimento, de prosperidade na sua forma de elaborar o seu destino, de se reformar, inclusive nisso que pode ter te ferido a sensibilidade, que é a logística, né? O cuidado com os prédios, com as vias e tal. Isso também está, nesse momento agora, sendo retomado e refeito, porque depende da motivação, né? As pessoas têm que estar querendo fazer, têm que estar dialogando, ligo para lá, prefeito. Cada campus tem um prefeito, né? Prefeito, precisamos aqui agora revisar um corrimão, um canteiro, não sei o quê. Estou indo aí, não sei. Diálogo, conversa, né? Nós temos isso hoje. E temos também uma nova população acadêmica, resultado das ações afirmativas. Então são pessoas que vieram aqui para encontrar uma possibilidade que não havia no destino das suas famílias, que vêm de famílias pobres, de bairros pobres, da periferia, os locais distantes do estado, onde não há educação superior. Então, quando encontram um mundo como a URGS, onde a pessoa poderá fazer a graduação aqui e o doutorado em Paris, muito comum isso, acadêmicos nossos que começam aqui, pobres, vivendo na casa estudante, com uma bolsa,
crescem pelo talento, trabalho e argúcia, né? Saber perceber onde são as oportunidades, e saem daqui e vão fazer mestrado, doutorado na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Paris. Isso é muito comum, isso ocorre todos os anos. Então, como é que eu vou deixar de perceber o poder disso para emancipar não apenas esse indivíduo, mas a sua família, o seu bairro, os elementos que estão à sua volta? Todos crescem, né? Essa é a transformação que a universidade é capaz de fazer. Isso Por nós isso, fazemos. mas o que me faz assim eu não vejo o cuidado nosso como povo, o cuidado que eu vejo em outras universidades ao mundo afora. É interessante, você conhece um povo indo na universidade no país. É incrível isso, ao menos na minha ótica de ver, essas próprias pessoas que por coisas da vida conseguiram juntar grandes fortunas, poder destinar para universidades. Aqui é uma planta muito bonita que deve ser regada, porque ela pode transformar, ela tem o poder de transformar. E, infelizmente, nosso país parece que assim, não é visto. Não, a universidade é só uns prédios que tem lá alienada, é uma elite alienada. Não é uma elite, uma classe dominante ou uma classe endinheirada que é alienada. Eu fui professor por um ano em Princeton, que é uma das 5 principais universidades dos Estados Unidos e do mundo também. Quase todos os prédios são doação de famílias, mas prédios neogóticos que são reformados, mantidos com piano de cauda, equipamento de chá, rede digital mais contemporânea possível. Por quê? Porque aquelas famílias têm essa percepção de que tu estás falando, sobre o valor daquela instituição, que não é um valor ideológico e partidário, é um valor civilizacional, e tem orgulho em doar. Então lá existe um sentimento e uma prática cultural da filantropia. Filantropia aqui acham que é dar esmola para pobre, né? Fazer campanha do agasalho, ou ações sociais, Liga Feminina de Combate ao Câncer, essas coisas assim, né? Acho que isso é filantropia. Não, filantropia é tu ter uma permanente atitude de quem tem recursos em achar os locais onde esses recursos podem mudar esse cenário. E a universidade é esse lugar. Então, em Princeton, eu vi isso de perto, né? Lá pelas tantas, queriam construir um novo ginásio e abriram uma campanha. Quem fará a doação? Olha que bonito para o ginásio? Precisaria ser uma personalidade de trajetória irretocável, então havia um comitê de ética para examinar quem estaria credenciado para fazer a doação. Ainda assim, houve uma disputa de muitos que queriam doar aquele valor. E eles queriam arrecadar 10 milhões de dólares e arrecadaram 25 milhões ao longo da negociação com essas pessoas. No fim, foi um milionário argentino, que havia sido aluno de Princeton, então voltou, retribuiu, né? O nosso índice de retribuição do egresso é muito pequeno na URGS, mas não é porque o egresso seja ruim, é porque a cultura brasileira não criou a tradição da filantropia acadêmica. Mas pode criar. Ainda há tempo. Por exemplo, há um grupo de egressos da Faculdade de Administração da URGS que criou o chamado Fundo Amanhã. Depois eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Nesse Fundo Amanhã, eles simplesmente recolhem doações de empresas que possam ajudar a implantar nos vários cenários da URGS ambientes, como esse que eu te mostrei há pouco aqui no ILEA, sala de convívio, né? Mas que tem outros tipos de equipamento para criação coletiva, para interação. E eles vão lá, montam aquilo e entregam para a universidade. Voluntariamente, sem fim lucrativo. Muitas vezes pegando dinheiro de empresas cujos donos não passaram pela URGS. Então é um germen, é uma coisa bonita isso. Essa ideia Fundo Amanhã chama-se. Quero entender mais ele depois. É muito legal, muito legal. Porque daí os estudantes que passam por ali vão te mandar cartas agradecendo quando ganham prêmios internacionais de primeira categoria. Aí realmente parece que você está sabendo, porque percebo algumas coisas assim ruins na nossa cultura. Porque agora nós começamos a demonizar o dinheiro. O dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro é o dinheiro. O que você vai fazer com ele pode ser muito bom ou muito ruim. Mas agora está se demonizando como não. O ideal é ter, ser uma sociedade rica a tal ponto que a gente cuide de todos os nossos filhos de forma igualitária e bonita. Demonizar, não. Mas quando o senhor falou ali do lucro, esta palavra lucro para mim é que ela deve ser mudada. Que as pessoas consigam ter uma percepção
que quando se está falando em lucro, não é só lucro financeiro. Você está tendo um lucro de evoluir a sociedade, de distribuir conhecimento, de distribuir amor, distribuir fraternidade. Isto também é lucro, e este é o lucro que deveria, e não só cifras, só cifras. Bom, mas eu creio que o lucro empresarial é legítimo e é benéfico para a sociedade. Ele só não pode ser confundido com a obrigação de explorar o trabalho, o meio ambiente, o mundo jurídico da cidade, que é pervertido muitas vezes pela ganância. Então, a ganância excessiva, essa sanha de achar que para ser empresário tem que ser explorador, apresenta uma má imagem do que é o lucro. O lucro é um resultado do desempenho econômico, né? E ele não é inatamente maléfico. Ele pode ter muitas finalidades, inclusive a promoção do bem de quem obtém o lucro, né? É legítimo, é correto isso, né? Se ele é apresentado para a sociedade como uma arma em favor de um grupo reduzido e um grupo que agride, então o próprio lucro é demonizado. É importante, né, essa reflexão sobre o que vem a ser o lucro, porque na sociedade capitalista depende disso, né? Continuará sendo assim. Depende de haver um desempenho, um volume, gera impostos, gera riqueza, gera muitos elementos, né? Mas quando esse poder volta-se para si próprio, ele perde a possibilidade de ser um ganho. E aí ele passa a ser simplesmente acúmulo. Esse acúmulo é uma máquina pavorosa que vai devastar matas, prédios, pessoas. Eu brinco muito que são os zeladores do dinheiro. Eles têm tanto medo de perder aquilo que eles escondem, guardam. É só um zelador. Porque se dele fosse, ele faria uma coisa boa com aquilo. Nem que fosse para ele mesmo. Mas conheço muitas pessoas que têm tanto medo de perder o dinheiro que eu digo que vocês são só o zelador do dinheiro. Se fossem de vocês, vocês fariam algo para os outros ou para vocês. E ficariam muito mais ricos se assim fossem. Se vocês tivessem a coragem de perceber que isto deve ser de todos e não só teu. Ah, mas fui eu, então aproveita então. Mas também perceba que se você não devolver, isso vai acabar e em algum momento vai esvair, em algum momento você vai deixar para estarem te enterrando vivo ainda, os teus herdeiros brigando no teu caixão, antes do teu caixão acontecer, e você vai perceber a tristeza que a tua vida aconteceu. Veja, hoje cresce no mundo, e eu acho que é uma das principais teses diante da crise climática, da crise global que hoje vivemos, né? Uma tese de decrescimento econômico e populacional. Porque a degradação ambiental, a degradação urbanística e outras patologias que são também sanitárias, são também sociais, cresceram também por excesso de ambição, de riqueza e de volume. Então, decrescer significa calcular de uma geração para outra que movimentos podem ser para diminuir a presença humana e não ambicionar o máximo sempre. Veja o caso de Porto Alegre. Como muitas cidades do mundo, hoje exposta a uma agressão imobiliária sem precedentes. Construção de prédios novos, derrubada de patrimônio, derrubada de mata nativa, conversão urbanística, alteração de leis do plano diretor, a casuísticas, manipulações jurídicas para favorecer a concentração imobiliária. É uma forma muito eficiente de lucro, porque a mão de obra e os materiais são preços baixos, né? E o desempenho de vendas é alto, né? Então, qualquer pessoa que anda em Porto Alegre vê um bom imobiliário e fica pensando, pô, essa cidade está em franco crescimento. Não, a cidade está em recuo demográfico e econômico. Então, ele tem algo muito específico, que é uma forma de concentração de lucro, de capital na especulação imobiliária. E ela é realizada em Porto Alegre por 5 grupos, 4, 5 grupos, tá? Um deles protagonista. A pergunta que qualquer pessoa sensata faz é, o senhor precisa realmente causar um dano ambiental para um bairro inteiro, construindo um prédio de 100 andares, ou de 50, e sombreando um bairro? O senhor, com o dinheiro que já tem hoje, alguns bilhões, precisa realizar esse empreendimento? Essa é a pergunta. É necessário um grau a mais de acúmulo? Se nós vamos pensar o decrescimento demográfico e econômico como uma solução para a humanidade, claro que a gente vai ter que enfrentar essas decisões que são presentes no cotidiano da cidade, que estão acontecendo em Porto Alegre no dia a dia. São as grandes questões. Aqui do lado do Shopping Praia de Belas, há a ameaça de construir um edifício dessa envergadura, né? Sombreando o bairro Menino Deus. Ganhou-se na justiça, até o presente momento,
a interdição de construir um prédio de 48 andares do lado do Museu Júlio de Castilhos, na Rua Duque de Caxias. Ambos os empreendimentos por bilionários que poderiam sustentar 10 gerações das suas famílias com o que já têm. Então, eu não sou franciscano, não sou pregador religioso, muito pelo contrário, longe disso, né? Isso é um cálculo econômico. Que benesse traz isso? Aparecerão lá uns babacas dizendo assim, mas gera emprego. Sim, gera emprego, gera falta de saúde, gera problemas urbanísticos variados, degradação da qualidade de vida, o emprego é temporário, é efêmero. Professora, é crítico, né? A vontade é ficar a tarde toda conversando aqui, porque realmente quando há conversas profundas, conversas de alguém que não se sente dono da verdade, mas que gosta de pontuar de forma clara as suas ideias, que não tem nenhum receio de dizer isso eu sou a favor, isso eu sou contra. E se sou contra é por este motivo. Se vocês conseguirem me dissuadir e mudar de ideia, estou aqui e vou ouvi-los. É raro isso, então é tão gostoso que a vontade era ficar aqui a tarde toda, mas sei que a sua agenda é bem lotada. Eu queria lhe agradecer do fundo do coração essa conversa que tivemos. Em alguns momentos eu fiquei realmente, literalmente arrepiado pela profundidade do que estava sendo dito. Não é tanto. Menos. A câmera vai poder comprovar que isso é real, porque conversas verdadeiras e profundas para mim são muito importantes. A minha vida já foi muito diferente, já fui alguém que só pensava em cifras também. E em algum momento a minha vida fez cambalhotas e disse, opa, tem que ter alguma outra coisa, porque é vazio. Só cifras é bem vazio. Então, queria lhe agradecer do fundo do coração e gostaria Obrigado. Eu que agradeço, muito lisonjeiro ouvir de ti essas palavras. Para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse para nós qual foi o fato mais alegre deste 2025. De 2025? Meu Deus do céu. Acho que foi o aniversário da minha amiga Maria Tomazelli, que foi comemorado lá no meu sítio, ela fazendo 84 anos, juntou amigos, eu pude promover para ela aquela festa. Foi muito bonito, né? Quando uma pessoa com essa trajetória, né? Ser uma figura consagrada, bonita, artista, linda, né? Chega aos 84 anos com um sorriso, com criatividade, né? Foi um momento muito bonito. No dia 16 de março, ela fazia aniversário no dia 17 de março, né? Acho que desse ano, claro, a minha vida, Eduardo, é muito rica em experiências, em grandes momentos, em amizade, em arte, em boa vida, né? Bom vinho, bom convívio, isso tudo é uma forma de elaborar a nossa própria vida, né? Acredita na beleza. Metodicamente, né? Acredita na beleza. Viver na natureza, isso tudo é delicioso, né? Concertos maravilhosos, né? A OSPA tem feito concertos extraordinários, isso tudo é muito encantador. Mas se tu me perguntaste agora, a primeira imagem que me veio foi esse Por isso evento, né? a surpresa dessa pergunta para que ver o que a retina coloca primeiro. É isso, vem assim, né? Não precisa escolher, vem, né? Por conta própria, acho que sim. É isso. Obrigado, professor. Imagina, obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado, caminhantes. Degustem com carinho. Essa grande experiência foi conhecer o professor Chico, o professor Francisco, o professor Marshall, o professor de carinhoso. Eu acho que o senhor, essa palavra combina bastante. Carinhoso no sentido de ter essa bondade de dividir o conhecimento. Porque senão ele é vazio também. Obrigado. Até a próxima.